Bem-vindos, senhores. Parte 2 da resolução da prova do CFSD-PMMG 2025, tá? CFSD 2025, mas a prova ocorreu em 2024. Vamos continuar? Então, dei aquela primeira passada, fiz as questões simples, questões objetivas, da parte somente de português. Ah, Flávio, se fosse na prova, você ia fazer as questões tranquilas, questões fáceis da parte de português e depois ia voltar nas questões difíceis da parte de português? Não. Prestem atenção aqui, ó. Foquem em mim. Depois de terminar as questões fáceis de português, questões simples, objetivas, com enunciados curtos, eu ia fazer as questões também das outras disciplinas. Então eu ia para legislação, ia para inglês, ia para literatura. Inglês, no meu caso, eu ia chutar tudo uma letra só, porque eu não domino nada de inglês. Então eu ia chutar tudo uma letra. Vamos supor que no final da prova, a questão que eu menos marquei foi letra A. Então eu ia marcar tudo letra A na parte de inglês. Eu não ia chutar aleatoriamente não, porque a gente diminui a probabilidade. Então tem técnica até para chutar a questão. Flávio, eu domino inglês. Então você vai lá resolver as questões de inglês, questões fáceis e objetivas. Então depois de terminar a parte de português, ó, passei até a estratégia de chutar questões na prova, tá? Até para isso tem estratégia. Depois de terminar as questões difíceis de português, volta aqui para minha tela. Eu ia para as outras disciplinas. Então eu ia selecionar todas as questões simples, todas as questões fáceis de todos os conteúdos. Matemática também ia fazer tudo. Eu ia fazer todas as questões simples objetivas da prova na primeira passada. Na segunda passada, vamos supor que eu já passei por toda a prova, já fiz todas as questões objetivas, agora eu tô na segunda passada. Segunda passada eu já venho para as questões de interpretação de texto. Bora ler esse textinho aqui, ó, rapidinho, é uma página só. Diferente do concurso de 2023, que foi praticamente 2 páginas de texto, esse texto foi mais simples, mais objetivo, e a história aqui, o contexto, é muito interessante. Então já tô na segunda passada da prova, vou fazer as questões de interpretação de texto. Bora lá? Língua portuguesa. Questões 1 a 7 refere-se ao texto, embora algumas questões aqui, né, sejam apenas de gramática mesmo. Antes de ler o texto, eu tenho que verificar a fonte. Isso é com tudo e qualquer tipo de texto e informação. Verifique a fonte, de onde que saiu essa informação, tá? Para tudo na vida. Também aqui, ó, Rafael Mateus Machado, o homem que enganava a morte. Maringá Viseu, 2018, páginas 183 a 184. Isso daqui é um conto, né? Dentro de um livro. Então foi um fragmento retirado de um livro. Percebam que aqui, né? Olha lá, ó, página 183 a 184. Vamos ler esse fragmento aqui de texto? Texto 1. O de casa, Rafael Mateus Machado, texto 1. O de casa. Lá de dentro, um homem de cabelos cinzas e botas bem engraxadas apareceu na janela. Acenou com as mãos, mandando que ele entrasse. Dentro do destacamento, ou seja, a gente está falando aqui de um quartel militar. O amistoso policial, olha que interessante. O amistoso policial, lembra que você está fazendo prova para a PMMG, então o próprio texto aqui, ele é contextualizado. Isso daqui, a banca foi muito feliz de trabalhar um texto como esse daqui, ó. Disse ao rapaz para que tomasse assento, ou seja, o policial até a certo ponto aqui está sendo cortês com o cidadão. Pedro se sentou em um tamborete junto a uma espécie de balcão e ficou a observar por uma porta aberta o homem terminar de passar um café em um coador de pano. Então o policial tá ali, né, passando um cafezinho dele. Derramou um pouco, atrapalhou-se com a garrafa, quase se queimou com o vapor e por fim, o cheiro da bebida se espalhou pelos cômodos. Depois, já com 2 copos na mão, voltou-se para o rapaz, entregou-lhe e perguntou. Olha que interessante. Então, o policial dentro do destacamento, ou seja, dentro da fração do policial militar, ele fez um café e ainda serviu para o cidadão. Olha que policial cortês. Olha, isso daqui vai ser interessante para a gente resolver as questões de interpretação de texto. E então, em que posso te ajudar? Só assim, então, que perguntou para o rapaz, né? Pedro estranhou o tratamento daquele homem, com aquelas 3 divisas no braço. Lembrando que a divisa de sargento, né? São 3, olha que interessante. Essa daqui é a divisa de sargento. Como podia um policial... Olha que interessante, gente. Prestem atenção nessa parte. Como podia um policial ter aquela cara de homem feliz saindo do cabaré? Pedro ignorava o fato de que, junto com o prefeito, o sargento mandava na cidade, tinha um salário digno e conhecia todo o povo daquela paragens. Pedro não sabia que normalmente quem procurava a polícia por aquelas bandas era um conhecido para dar um bom dia, trocar um dedo de prosa, beber um café ou deixar uma dúzia de ovos de presente para o policial. Olha que interessante. E era esse mar calmo que fazia o sargento um calmo capitão. Ou seja, destacamento, meus amigos, fração da polícia militar, cidadezinha tranquila. Essa daqui é uma vida mais pacata, mais tranquila.
raramente tirava seu revólver do cinturão e, quando acionado, quando alguém brigava no bar, batia na mulher ou brigava com o vizinho por causa de divisa de terras, isso daqui, né, é um conflito bastante interessante em cidade pequena, normalmente ele decidia as demandas com uma boa conversa, ou seja, é um policial tranquilo, que vai ali, calma pessoal, fica tranquilo, vamos resolver isso daqui da melhor forma possível, né? Não precisa de prender ninguém, não precisa de bater em ninguém. É um policial ali de uma cidade de interior, olha que interessante. Bastava o sargento chegar que os arrelientos amenizavam os ânimos para a contenda. Assim, como ninguém era bruto com o sargento, olha que interessante, o sargento não era, a priori, ou seja, a princípio, bruto com ninguém, ou seja, a cidade, né, que propiciava esse tratamento que o policial tinha, mais tranquilo, mais cortês com a sociedade, respeitando os cidadãos, tudo dentro da normalidade. Pedro desconhecido o fato de que era bom ser polícia, como todo mundo havia. Olha que interessante, gente, olha essa passagem aqui, ó, vou até trocar a cor, ó. Como todo mundo havia construído o entendimento de que força pública era formada por homens rudes, avessos aos bons modos e pouco afeitos aos sorrisos e às conversas. Ou seja, eu achava que policial era tudo truculento, né, que eram pessoas que não sabiam nem conversar, que chegavam ali, né, da maneira pior possível que seja. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O próprio Pedro, né, a pessoa que o personagem, ele já vai, mas que policial diferente isso daqui? Né? Não é dessa maneira aqui que eu achava que o policial era. Então tá tendo uma desconstrução da imagem. Como as demais pessoas, Pedro rotulava os homens da lei com base nos momentos em que eles estavam a lidar com homens rudes, ou seja, o tratamento aqui ele é compensado com pessoas tranquilas, né? Chega ali, não tem problema, o policial é tranquilo também. Aquela questão do uso progressivo da força. Agora, com pessoas rudes, né, que às vezes estejam ameaçando o policial, dando ali da força física, o policial vai utilizando o uso progressivo da força. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Desaparelhados de bons modos e, por vezes, violentos. O olhar incompleto e míope de toda a gente fazia com que pensasse que os policiais seriam uma coisa que não eram. Então, o que aconteceu aqui, ó, nesse fragmento do texto? Uma desconstrução da imagem. O sargento não era um sujeito religioso, mas entendia o caráter divino da autoridade. Sabia que deveria fazer o seu melhor com a sua farda, ou seja, o policial estava ali para prestar o melhor serviço possível para a sociedade. Entendeu isso ouvindo... Olha que interessante, gente. Olha que interessante isso daqui, ó. Vai ser importante para a gente resolver as questões de interpretação de texto. Entendeu isso? Quem que entendeu? O policial. Ouvindo umas palavras do padre Juca. Olha que interessante, a força do padre, né? Em cidades do interior. Na saída de uma missa de domingo. Tudo o que lhe é dado lhe será cobrado. Olha que interessante. O poder do policial ali, ó. Ah, você é um policial. Ainda mais o pensamento de cidade de interior. E foi assim que Pedro conheceu o sargento Robson Aloísio, bebendo um café e sentado em um tamborete. Reconhecendo no policial um amigo, olha que interessante, um amigo. Olha o tanto que a banca foi feliz com esse texto, né? Muito interessante mesmo. Foi que Pedro contou algumas passagens de sua vida e disse a ele que estava cansado de correr riscos. O que o Pedro falou? Contou para o policial ali, né, que algumas passagens de sua vida e disse que estava cansado de correr risco. Que não tinha vocação para desordeiro. E que, enfim, olha, isso daqui vai cair também, né? A gente já resolveu essa questão, né? A questão da conclusão. E que, enfim, queria entrar para a polícia. Ou seja, o rapaz que foi lá falar com o policial, o objetivo dele era ter instruções, né? Como é que eu faço para ser um policial também? O sargento riu. Era a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que queria ser policial para não correr risco. Mas que paradoxo interessante. O que ele falou aqui? Ó? Ele estava cansado de correr riscos. Ou seja, ele não queria correr risco mais. Por isso ele queria entrar para a polícia. Aí o policial ficou intrigado, né? Mas como assim? Você está cansado de correr risco? Você quer entrar para a polícia? Olha que interessante. Isso daqui tem a continuação. Só que não está aqui. Ó. Isso daqui significa que tem mais partes. Tá? Dá para a gente ler aí. Se você... né, entrar na parte do livro aí, tem a continuação disso daqui, ó. Só que ele foi recortado pela banca, ou seja, não é importante pra gente. O próximo fragmento. Escutou do novo amigo as instruções para ser aceito na polícia militar, ou seja, Pedro queria entrar para a instituição. Tinha de voltar para o banco da sala de aula, mas que não se preocupasse demais.
pois a escola especial para adultos é mais ligeira do que para as crianças. Ou seja, se você quiser ser um policial, você tem que ter, não sei aqui na época, mas sei lá, o ensino médio, hoje em dia é o ensino superior. E ali mesmo, naquela cidadezinha, havia uma escola assim. Ia ter que pegar diariamente a lotação da roça para a cidade, ou seja, cidade do interior, né? A princípio não tem nem escola ali, ó. Era demorado e caro o transporte, mas temporário. Precisaria de algum dinheiro para se manter, já que havia acabado de abandonar o caminhão. Parece que ele era, né? Trabalhava com caminhão. O carvão e a estrada. Pensou nas possibilidades, traçou sua estratégia e concluiu que era possível, ou seja, né, vou lá tirar ali, vou estudar para tentar fazer a prova da polícia. Antes de esvaziar a caneca de café, já tinha feito todo o seu plano. Restava a parte principal, executá-lo, ou seja, o plano para se tornar um policial. Texto muito interessante, muito bom mesmo, ou seja, a pessoa que está querendo fazer esse concurso público, ele fica ligado no contexto ali, né? Muito interessante, gostei bastante desse texto aqui, ó. Vamos lá, questão número 1. Flávio, vai logo para a questão polêmica. Qual que é a polêmica dessa questão aqui, ó? Isso daqui, ó. O texto número 1 é um excerto de um romance. O Homem que Enganava a Morte. A obra ficcional que conta a trajetória do personagem Pedro em vários momentos de sua vida. Com base nas afirmações abaixo e conhecendo as principais características deste gênero textual. Ou seja, o que aconteceu aqui, ó? Cabia dupla interpretação. Tá, é com base no gênero textual romance ou é com base no texto, neste fragmento específico de texto? Porque dá essa dupla interpretação. Responda. Tanto é que a banca, no gabarito aqui preliminar, primeiro ela marcou letra D, e depois no gabarito definitivo ela mudou para a letra C. Podia o quê? Ter anulado essa questão, né? Podia ter anulado, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos avançando, mas a gente não tá para discutir isso. Flávio, foi por causa dessa questão, gente. Às vezes o aluno fica chorando aí, mas eu tinha acertado, aí mudou a questão, mas aí bateu na trave, né? Tem que mandar bronca aí no próximo concurso público. Questão 1. Olha aqui, gente. Questão difícil. Ó. Todas as alternativas falsas. Há somente uma alternativa falsa. Somente duas alternativas verdadeiras. Então, o nível de dificuldade de uma questão como essa daqui é muito alto. É bastante elevado. Por isso que não compensa de fazer na primeira passagem da prova. Deus me livre. Tanto é que até a banca mudou o gabarito. Tá? Aí o aluno fica aqui, ó, 5, 10, 15 minutos na primeira questão da prova. 15 minutos pode te custar a aprovação. Tem várias questões simples na prova, meus amigos. Não fica aqui, ó, batendo cabeça com questão difícil, não. A forma literária narrativa escrita em prosa, exatamente. Isso daqui é um poema, não. É um texto escrito em prosa, ou seja, com parágrafos. É uma estrutura textual escrita em prosa. Tá certo? Tá certo. Então coloca aqui um V, né? Vamos colocar um V. Verdadeiro. A exposição de tema com o ponto de vista prescritivo e injuntivo, mas espera aí, Flávio, o que é injuntivo? Lembra lá de dar ordens? Lembra lá que tem a parte lá do curso, os tipos textuais, injuntivo, descritivo, narrativo. O injuntivo é aquela famosa bula de remédio. Beba, faça, coloque, a instrução também da cozinha, né? Lembra lá da receita culinária? Coloque 2 ovos, coloque leite. Então o próprio verbo, ele dá o quê? Ele dá ordens. Tem algum ponto de vista prescritivo e injuntivo aqui? Não. Essa daqui, ao meu ver, é falsa. Pontos de vista com perspectiva em primeira e terceira pessoa. Tem. Primeira, o que é a primeira pessoa? Eu, tá? Na primeira pessoa. E terceira pessoa, ele. Tem. Isso daqui está correto. Essa daqui está correta, tá? Onde que está o fragmento da primeira e terceira pessoa? Vamos lá. Pedro estranhou. Ele, quem é que estranhou? Ele estranhou. Isso daqui está na terceira pessoa. Agora, ó, então, em que posso te ajudar? Isso daqui é na primeira pessoa, ou seja, né, em que posso te ajudar? A pessoa mesmo que está falando diretamente, ou a pessoa do discurso, né, com Pedro no caso, o policial falando com Pedro. Isso daqui está na primeira pessoa. Eu posso te ajudar. Quem pode te ajudar? No caso, eu, que é a primeira pessoa. Então, isso daqui está certo? Está correto. A história que pode variar em diferentes períodos temporais. Agora, aqui que entra a dúvida, né? A história que pode variar entre diferentes períodos temporais. Isso daqui está falando do próprio texto, o fragmento desse texto aqui, ou está falando do gênero textual romance? Se estiver falando do gênero textual romance, é uma coisa, né? Se estiver falando do próprio texto, é outra. Então, caberia dupla interpretação nessa daqui, ó, questãozinha confusa. Vai ficar aqui batendo cabeça lá na prova? Não, ficou com dúvida. Gente, ficou com dúvida, não fica aqui, ó. Flávio, mas eu tô na segunda passada, eu tenho que fazer essa questão. Não. Na segunda passada, você leu 2 vezes, 3 vezes a questão, coloca a estrela e vai embora.
Ah, essa questão que eu não entendi, não. Vai ficar aqui perdendo seu concurso por causa de uma questão? Vai embora, meus amigos. Ah, fala, mas eu tô na segunda passagem, eu tenho que fazer todas as questões. Quem falou? Quem falou? Né? Não. Essa daqui, por exemplo, eu não ia fazer nem na segunda nem na terceira. Eu ia, né, a princípio aqui, marcar essas duas. Vamos ver aqui, ó. O texto predominantemente argumentativo e dissertativo, não. O argumentativo, você lembra lá, que tá tentando convencer, é a famosa redação. Texto dissertativo e argumentativo. Posicione diante do tema. Cadê a tese? Utilize palavras e expressões de juízo de valor. Isso daqui não é texto argumentativo, tá? Está apenas ali narrando, tem parte de descrição, mas argumentação e descritivo, não. Ele é predominantemente, ao meu ver, narrativo e descritivo, porque descreve a garrafa de café, o ambiente, o tamborete, tá? Então, ao meu ver, é predominantemente narrativo e descritivo, e não argumentativo e dissertativo, tá? Então, isso daqui para mim tá falso. O que eu marcaria aqui, ó? Ah, eu vi que duas alternativas estão corretas. Ah, somente duas alternativas verdadeiras. Eu teria marcado letra C de Cristo, tá? Eu teria marcado letra C de Cristo. Duas verdadeiras, as outras três falsas. A banca, a princípio, marcou o quê? D de dado. Aí depois ela mudou para a letra C. Então, no meu caso, eu seria favorecido. Só que eu tô falando, não garre por causa de uma questão. Vamos para a próxima? Questão confusa, tá, gente? A banca poderia muito bem ter anulado essa questão. 2. Com a percepção do protagonista em relação ao sargento Robson Aloysio, evolui durante o texto. Marca a alternativa correta, tá? A perspectiva do protagonista não mudou ao longo do texto? Como não? Você lembra que lá no início, ó, ele fala, olha que interessante, como poderia, ó, olha que interessante. Cadê? Sargento, tal. Pedro não sabia que normalmente quem procurava a polícia por aquelas bandas, aqui ó, divisas de terras, bastava o sargento chegar com os guerrilheiros. O que ele falava na primeira? Olha lá, ó. Pedro desconhecia o fato de que era bom ser polícia, como todo mundo havia construído o entendimento de que a força pública era formada por homens rudes, avessos aos bons modos e poucos às feitas de sorriso e conversa. Ou seja, o policial ali, na hora que ele foi, ele se mostrou completamente diferente da imagem que ele tinha construído na cabeça dele. Eu achei que a polícia era tudo truculento, pessoas violentas, mas não foi isso que Pedro percebeu quando ele foi lá conversar com o policial. O policial foi cortês, ofereceu café, então estava tudo tranquilo. Ele ficou até assustado, não foi isso? Então mudou? Claro que mudou, isso daqui tá errado. Ó. Não mudou ao longo do texto? Mudou sim. O protagonismo mantém uma visão negativa constante do sargento? Não, muito pelo contrário. Depois ele mudou, né, a perspectiva. O protagonismo oscila em visão negativa e positiva do sargento, beleza. Mostrando conflitos internos em relação às atitudes do militar? Não. O tempo todo o militar foi cortês, ele não teve essa questão do conflito interno em relação às atitudes. Muito pelo contrário. Ele viu ali que o policial era tranquilo, era, né, até conversando com ele, ó. O protagonista inicialmente parece intrigado, de fato, ó, mas muda a sua percepção de forma profícua em relação ao sargento ao longo da história, destacando os atos de gentileza do militar. Ele achou, né, que se tratava de pessoas completamente avessas. Letra D de dado, isso daqui não tem dificuldade não, né? A 2 é D de dado, tá? Essa daqui daria para ter acertado. Segunda passada que tem que fazer as questões de interpretação de texto. Qual a função simbólica atribuída ao café na caracterização do sargento Robson Aloysio ao longo da narrativa? O café é utilizado como um dispositivo literário para destacar a humanidade do sargento, revelando-se como um personagem empedernido e abstraído. Ah, Flávio, fiquei com dúvida. Vamos supor que você ficou com dúvida. Coloca aqui, ó. Tá? Letra B. O café simboliza a acidez ou amargor do sargento, refletindo suas abordagens inexoráveis para seus deveres policiais. Não, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Isso aqui está errado. O ato de preparar o café e o aroma da bebida são detalhes descritivos, beleza? Simbolizando a preocupação do sargento em recepcionar sua equipe. Que equipe? Como assim? Que equipe? Ele está recepcionando um cidadão comum. Então isso daqui está confuso o finalzinho. A bebida representa a indulgência e a descontração do sargento, revelando o lado afável e amistoso de sua personalidade. De fato, é a letra D de dado, embora, Flávio, fiquei com dúvida na letra A, mas a letra D, né, vamos supor que, Flávio, essa daqui também é certa, a D seria mais certa ainda. Ao meu ver, somente a D, eu teria marcado a D aqui sem pensar. Tá, o café é utilizado como dispositivo literário para destacar a humanidade do sargento, revelando-se como um personagem empedernido e abstraído. Não, esse daqui, né, o finalzinho aqui, sai um pouco do contexto da obra aqui, né, da história. 4. Considerando a citação do padre Juca, tudo o que lhe é dado será cobrado, né? O sargento conversando com o padre no final da missa. E as ações do sargento Robson Aloysio na história.
Assinale, analise os assertivos abaixo e marque V afirmativo for verdadeiro e F para falso. Em seguida, escolha e marque a alternativa correta. Olha que interessante, gente. Uma alternativa é falsa, duas alternativas é verdadeira, três alternativas... Gente, questão o quê? Difícil também. Essa questão de duas falsas, né? Uma pegada aqui que a banca não tinha no CFSD passado, por exemplo. Não tinha essa pegada aqui, ó. Falava questão difícil, né? O próprio comando aqui já dificulta o aluno acertar. Mas vamos analisar. A citação influencia o sargento a agir de forma dogmática, mostrando uma visão cética sobre a natureza humana e seu papel como... Não, nada a ver, né? O que é dogmática aqui, ó, no caso? Isso daqui, para mim, é falso. Visão cética sobre a natureza humana, não. O sargento ali é uma pessoa tranquila, né? Tava conversando com Pedro, não é isso? Próximo. Dogmática, meus amigos, é aquela pessoa que não aceita... Ah, Flávio, uma visão contrária, né? Ah, eu penso isso e não aceito contrapartida, não aceito o seu posicionamento, eu tenho isso, aquela famosa pessoa com a cabeça fechada. É isso, dogmática. O sargento não é, né? Próximo. O entendimento do sargento sobre a citação o motiva a assumir uma postura responsável e benevolente. Exatamente, foi o que o padre falou com ele, ó. Buscando manter a paz na comunidade através do diálogo. Foi isso que foi falado lá no texto, não foi, ó? Com uma boa conversa? Cadê, ó? Olha lá, ó. De divisas de terras, normalmente ele decidia as demandas com uma boa conversa. Tá lá no texto, tá lá no texto. Isso daqui era o quê? Verdadeira. Para mim é verdadeira. A citação do Padre Juca não tem qualquer impacto nas ações do sargento? Não. Muito pelo contrário. Falso isso daqui, ó. Falso, né? Próximo. Então até então tem duas falsas e uma verdadeira. Três alternativas falsas. Todas as alternativas falsas? Não. Então essa daqui eu já eliminaria. Uma alternativa falsa e três verdadeiras? Não, tem duas alternativas falsas ao meu ver aqui, ó, essa e essa. Somente duas alternativas são verdadeiras, três alternativas são falsas. O sargento utiliza a citação como uma forma de estabelecer sua autoridade, primando pela negligência com suas responsabilidades. Não, ele é bastante, né, ele tem responsabilidade ali, ó, trata as pessoas de maneira, né, chega tranquilo na ocorrência, foi o que trouxe aqui o texto, ó. Olha lá, ó. Olha lá, brigava, batia uma mulher, ou brigava com o vizinho de 3 vezes. Normalmente ele decidia demandas com uma boa conversa, ou seja, né, sem truculência, sem violência desproporcional. Um bom profissional, até então, né, que está trazendo aqui no texto. Então essa daqui seria a falsa. Única alternativa verdadeira. Então o que tem aqui, ó? 3 são falsas. Seria a letra C de Cristo? C de Cristo. O que trouxe o gabarito? Olha lá, ó, 4. 4 é C de Cristo. Então essa daqui eu não vejo muita problemática não, tá? Ah, Flávio, eu achei não. Essa daqui eu não vejo problemática alguma nessa questão. O resto a gente já fez todas. Olha para vocês verem, na prova. Já voltaríamos, faríamos as questões de interpretação de texto tranquilo, tá? Só o comando da primeira questão que foi confusa. Acho que a banca não foi tão feliz a não ter anulado ela, deveria ter sido anulado. Gente, o hífen, Flávio, questão de hífen, eu sempre erro, tenho muita dificuldade. Meus amigos, se você tem muita dificuldade nas questões de hífen, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, isso daqui eu tô trazendo, nem eu que tô falando não, tá? Quem tá falando é a própria gramática do Segala. Olha o que a gramática fala da questão do hífen. Emprego do hífen. O emprego do hífen é uma matéria extremamente complexa e continua mal disciplinada pelo novo sistema ortográfico, sobretudo no que diz respeito ao uso desse sinal em palavras formadas por prefixação, nas quais mais palpáveis são as falhas e incoerências. Para quem escreve, o emprego do hífen é um autêntico quebra-cabeça. Então a própria gramática está falando sobre a questão do hífen, que é um assunto bastante complexo. Olha que interessante, ó. O que ela fala aqui no final? Gente, nem eu que estou falando não, está na gramática. O emprego do hífen é um ponto de nossa ortografia que deveria ser urgentemente revisto, restringindo-se o uso desse sinal auxiliar da escrita aos casos de absoluta necessidade. Não seria preferível escrever, por exemplo, ele dá exemplos aqui, né, das partes que são problemáticas. Então é um assunto complicado. Já que eu falei para vocês que é um assunto, né, que causa bastante aí intriga, discussão, nem os próprios gramáticos muitas vezes aí têm, né, ele se resolve quanto a isso daqui. Então, é uma questão que eu não mexeria. Ah, Flávio, eu não ia fazer? Não ia fazer. Eu ia pular. Eu não ia bater cabeça com questão do hífen, não. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa questão aqui, ó. Ainda mais nesse tipo de comando. Todas as alternativas estão corretas, 3 alternativas corretas. Meu Deus, tô fora. Então, gente, essas questões, essa daqui e aquela outra lá, eu ia pular. Não ia sofrer. Questão número 1 e essa daqui, eu ia pular sem
dó. Eu ia resolver as questões médias difíceis das outras provas, dos outros conteúdos. Essa daqui eu não ia mexer. Mas vamos lá. Item 1, ele quer a correta. É obrigatório o uso do hífen em palavras como sobre-humano, ultra-humano, supra-humano e super-humano. Flávio, como é que eu vou saber se tem hífen ou não tem hífen? Eu trouxe até o PDF aqui da plataforma para mostrar para vocês as regrinhas, as principais, daqui que vocês têm que decorar para conseguir responder esse tipo de questão. O prefixo com mais o H, ou seja, super-herói, anti-herói, super-homem, semi-hospitalar, neo-helênico e co-herdeiro, ou seja, a questão do prefixo com mais o H, a gente utiliza o hífen. Então, essa alternativa aqui está o quê? Está correta. Então, prefixo com mais H, utiliza o hífen normalmente. Tá? Essa daqui é a parte do hífen, as observações, trouxe as regrinhas aqui para vocês, as principais. Pode até olhar, ó. Isso daqui todo aluno da plataforma tem. Então, daria para acertar essa questão aqui. O item número 1, então, está correto. 2. Do mesmo modo, as palavras anti-sequestro, anti-reflexo, anti-horário devem ser grafadas com hífen. O que eu falei para vocês? O prefixo com mais H, a gente utiliza o hífen normalmente. Anti-horário, tranquilo, tá até no PDF, não tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá. É a mesma regra. Não tá aqui não, mas anti-herói no caso, né? Eu achei que era anti-horário. Mas também emprega-se o hífen normalmente. Já nestes outros casos aqui, ó, anti-reflexo e anti-sequestro, a gente escreve de maneira junta, sem o hífen, tá? Então essa daqui está errada e essa daqui também está errada. Próximo. O uso do hífen também é obrigatório em palavras com prefixos tônicos, pós, pré, pró, como pós-venda, pré-científico, pró-reitor, por exemplo. Isso daqui está o quê? Está correto. Tem essa regrinha que eu trouxe para vocês no PDF da plataforma. Cadê? Tá aqui, ó. Olha que interessante. Pré, pró, pós, ex, vice, além, sem, a quem, sota, solto. Olha lá, ó. Recém-nascido, pós-graduação, pré-vestibular, ex-aluno, sem terra, além mar, sota piloto, soto mestre, sal, sem vergonha. E temos as exceções, daqui que prejudica bastante. Ou seja, a própria gramática fala que é um assunto mal disciplinado. Tá? Então, preconceito, pré-ver, pós-por, nestes casos aqui são juntos. Trouxe os que mais caem, tá? Para vocês dominarem esses principais assuntos. Então, esse daqui está o quê? Está correto. Eu acho que eu tenho até pré-científico, pós-venda, pró-reitor. Será que tem aqui o exemplo? Pró-reitor não tem, né? Tá, o exemplo aqui não tem não, mas a regra é essa lá, ó, pré, pró e pós. Está o quê? Está correto. Próximo. Então, até o presente momento aqui, essa daqui é falsa, essa é verdadeira e essa última é o quê? O hífen está corretamente empregado quando o prefixo bem exercer a função de advérbio. Não. Quando estiver a função de advérbio, ele não vai utilizar o hífen. Isso daqui está errado. Então, a última aqui é errada. Cadê, Flávio? Onde que está essa observação? Coloquei aqui para vocês, ó. Questão do bem, ó. Cadê? Bem. Lembra aquela, o bem não gosta de ninguém. Lembra? Essa aqui, ó, olha que interessante. Bem aceito, bem sucedido, bem humor, bem-estar. O bem não gosta de ninguém. Isso é um mnemônico para a gente utilizar do bem. Ó. Atenção, quando usados como advérbios, bem e mal ficam separados, sem o hífen, nem a aglutinação da palavra que o acompanha. Então, quando utilizado como advérbios, eles não se utiliza o hífen, tá? Tranquilo? Fica só separado mesmo. Então, esse daqui está o quê? Está errada. Ah, Flávio, questãozinha difícil, né? Enjoadinha. Então a 1 e a 3 está correta. Então todas as alternativas estão corretas, todas as alternativas estão erradas, 3 alternativas estão corretas, somente 2 alternativas estão corretas. 1 e a 3. Letra D de dado. Questão? Essa questão é a 11ª, não é isso? Questão 11? Isso, 11ª. Então a 11ª seria letra D de dado. Esse foi o gabarito da banca. Então, sem polêmica nessa questão. 12... podia, ao meu ver, poderia ter cobrado outros assuntos, né? A não ser o emprego do hífen. Mas a banca gosta do hífen. Então, decorar principais regrinhas do uso do hífen. Então, acabou. É isso? Não, essa daqui foi anulada, né? Igual eu falei para vocês, deveria estar escrito, grafado quando eu falar, que seria o futuro do subjuntivo. Questãozinha anulada, você não bate cabeça. Viu ali na prova, deu a primeira passada, segunda passada, falava, não entendi, tá confusa, pula. Então, duas ou 3 questões dessa prova aqui, de português, se você não pulasse, se você tivesse pulado, resolveria as outras questões simples, objetivas, tá? Faria as de literatura aqui, Flávio, tá difícil de literatura, pula, não sofra com antecedência, porque a nota corte foi baixa nessa prova. Então, se você selecionar só as questões médias e as fáceis, olha, gente, olha, pelo amor de Deus. Ó, questão de língua inglesa, ao meu ver, pra mim, eu não entendo de inglês, então eu chuto tudo uma letra só.
Então termina a prova, veja a alternativa que eu menos marquei e marco tudo letra A. Ah, Flávio, o que eu menos marquei foi letra C. Então, meus amigos, inglês seria tudo C de Cristo, tá? No meu caso, porque eu não domino inglês. Olha o tamanho desse texto. Gente, a questão de... Olha isso daqui, pelo amor de Deus. Foi maior que de português. Então, se você bater cabeça, a única disciplina que eu domino na prova. Aí o aluno fica aqui batendo cabeça com a questão que não era para perder tanto tempo. Olha o tamanho desse texto aqui, ó, cruz credo. Pula a questão. Estratégia de fazer provas, tá? Pelo amor de Deus, não fica batendo. Questãozinha de direitos humanos, teve algumas questões, né, difíceis aqui também. Olha o tamanho disso daqui, ó, grandona. Essa questão aqui eu pularia na primeira passada. Tá? Então é isso, estratégia de fazer prova, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Depois eu volto com a parte de raciocínio lógico matemático. Se vocês querem, então comenta aqui embaixo se vocês querem também a resolução do raciocínio lógico matemático. Lembrando que aqui embaixo também tem o meu WhatsApp, pode pedir a resolução, né? Não esqueça de comentar aqui e compartilhar com seus amigos a resolução dessa prova. E pode mandar também, Flávio, eu gostaria da plataforma de português, plataforma de raciocínio lógico matemático ou a plataforma de noções de direito, tá? Tem essas plataformas completinhas para vocês, com foco específico na banca CRS da Polícia Militar de Minas Gerais. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.